Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Malaquias 3, 6 a 12. Está escrito assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes os meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Essa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós entramos aqui num campo muito sensível. E não só sensível, mas estressante nos dias de hoje. Quando você trata desse assunto dízimo, oferta, no contexto evangélico brasileiro, de imediato você já é taxado, carimbado, censurado. Há hoje teses de doutorado contra o dízimo. Experimente botar nas mídias sociais esse assunto e você vai ver que vai chover de críticas, de acusações, algumas até levianas. Então o assunto é sensível. Há dois extremos. O primeiro, daqueles que se põem contra a prática do dízimo, achando que não seríamos nós, defensores do dízimo, bons intérpretes das Escrituras, que nós estamos manipulando os textos da Bíblia para constranger pessoas a contribuir. O outro ponto é daqueles que só falam nesse assunto e que parece que o culto gira em torno de dinheiro. Onde na liturgia do culto, na hora da entrega dos dízimos, faz-se um sermão de 10, 15, 20, até 30 minutos. Passando a ideia de que o culto é avaliado pela quantidade de dinheiro que se arrecadou naquele culto. Então, a gente vive esses extremos. Vive essas tensões no cenário evangélico brasileiro e mundo afora. Então a primeira coisa que eu gostaria de tratar é exatamente os desvios da igreja contemporânea sobre esse tema, porque é vergonhoso mesmo, é reprovável mesmo. Nós não subscrevemos muitas das práticas das igrejas chamadas evangélicas no Brasil no que tange esse assunto. Por exemplo, é notório a manipulação de alguns líderes no que tange a questão do dízimo e da arrecadação de dinheiro na igreja. Manipulação mesmo. Pegar textos da Bíblia e torcê-los. Por exemplo, estava ouvindo certa feita um indivíduo num programa de rádio e ele estava expondo Gênesis 22, texto que nós fizemos referência hoje no Sermão da Manhã, do Abraão sacrificando Isaac. E aí o cidadão conclui o sermão dele assim: você também precisa sacrificar o seu Isaac. Então você tem uma casa, vende a casa e dá para a igreja. Você tem um carro, vende o carro e deposita na conta da igreja. Você tem o dinheiro na poupança, bota esse dinheiro na tesouraria da igreja. Vamos dizer, o texto de Gênesis 22 não está dizendo isso.
A intenção desse texto não é essa. Usar esse texto para extorquir as pessoas não é uma prática bíblica, é reprovável. Precisamos condenar essa prática. Isso é manipulação, não tem base bíblica nenhuma. Segundo aspecto que você vê como prática errada, desvio, é tratar de oferta como barganha com Deus. Quem de nós já não ouviu alguém dizer assim: você dá R$100 e você vai receber 1.000, faz uma oferta de tanto e você vai ter 10 vezes mais. Bom, o que a pessoa está pegando? Ele está pegando textos da Bíblia, que são corretos. Por exemplo, a Bíblia diz: quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia muito, muito ceifará. Alma generosa prosperará. Quem retém mais do que é justo é pura perda. Isso é bíblico, é bíblico. Agora, o ensino da Bíblia não me autoriza a manipular as pessoas, a usar de expressões para arrecadar o último centavo que ele tem no bolso, como se Deus fosse um comerciante que está negociando conosco as suas bênçãos. Eu dou para Deus me dar de volta, duplicadamente, quadruplicadamente, 10 vezes mais. Não é isso que a Bíblia ensina, de forma nenhuma. Então nós somos absolutamente contrários a esse tipo de desvio. Terceiro aspecto de prática errada na igreja contemporânea brasileira. Algumas, viu gente? Nós não estamos aqui generalizando não, de jeito nenhum. É a falta de transparência no trato com o dinheiro. Há segmentos chamados evangélicos no Brasil que você não sabe o que entra, não sabe para onde vai o dinheiro. E às vezes a igreja se transforma numa empresa particular, porque não se sabe exatamente o que é a igreja, o que é do líder da igreja. E aí a pessoa vai construir um império econômico, em nome da fé. É muito importante, louvamos muito a Deus pelas igrejas íntegras, honestas no trato dessa matéria, porque cada centavo que entra no gasofilácio, se sabe quanto é, para onde vai, e se presta conta. Qualquer membro da igreja pode ter acesso às contas da igreja no que tange a transparência, porque não podemos lidar com as coisas de Deus de maneira turva, duvidosa. Então este é um ponto que nós reprovamos, a falta de transparência no trato das coisas espirituais. Quarto desvio é o problema do falso ensino da teologia da prosperidade, onde as pessoas passam a ideia de que a bênção de Deus é no aspecto só material. É no material? É. A bênção do Senhor enriquece, com ela não tem desgosto. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu fortaleces as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Isso é bíblico. Agora, reduzir a bênção de Deus ao material é um pecado. Você tem gente rica, miserável, e você tem gente pobre, abençoadíssima. Você tem gente pobre, próspera espiritualmente. E você tem gente rica, vivendo uma miséria espiritual. Então, limitar as bênçãos de Deus ao material não é uma prática que a Bíblia ensina, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós reprovamos e repudiamos esta prática. Outra coisa errada que você hoje tem, e essas coisas erradas é que levam muitos críticos a baterem na questão do dízimo, que bota todo mundo no mesmo balaio. Outro problema grave hoje é o chamado desengavetamento das indulgências com novas roupagens. Tem gente vendendo lote no céu.
Tem gente vendendo um caroço de milho ungido, que você plantar aquele caroço de milho ungido, cada grão de milho que surgir na espiga que vai brotar, é a bênção de Deus que vai florescer na sua vida. Isso é manipular as pessoas com misticismo, do sincretismo religioso, do lenço ungido, da toalha suada, do lote no céu, dessas coisas malucas que surgem por aí, e as pessoas vão vendendo as coisas sagradas, como se as coisas sagradas pudessem ser compradas por dinheiro. Outras coisas que nós precisamos reprovar e repudiar, por exemplo, você vê líderes que exploram os seus liderados vivem de uma maneira muito limitada, mas os líderes vivem de uma maneira muito luxuosa. Porque tudo que entra vai para um determinado segmento, e os outros ficam à margem. E a Bíblia diz que você não pode nem atar a boca do boi que debulha. E a Bíblia diz, não é de boi que Deus está preocupado, é com gente. Então na casa de Deus não pode ter um sendo mais privilegiado, como você vê hoje, alguns chamados líderes maiores, que têm todo luxo e conforto, e os liderados sem nada. Mas eu vou terminar isso aqui, dessas práticas erradas que têm levado tanta gente a bater na contribuição na igreja. É líderes que pegam as pessoas com a armadilha do medo, da culpa e da ganância. Se você não fizer o que eu estou falando, você está encrencado com Deus. A pessoa fica com medo. Se você não fizer, você está em pecado. O problema da culpa. Faça e você vai ficar rico. A ganância. As pessoas são manipuladas pelo medo, pela culpa, pela ganância. Então, nós declaramos aqui, em alto e bom som, que nós repudiamos essas práticas. Louvado seja Deus, nós não as temos e não podemos tê-las. Bom, dito isso, vamos agora a um segundo ponto ainda. É o argumento ou os argumentos que as pessoas usam para dizer, eu não sou dizimista por isso, por isso, por isso e por isso. Quais são os principais argumentos que as pessoas usam para não serem dizimistas? Primeiro argumento, eu não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei e eu vivo debaixo da graça. Portanto, eu não tenho nenhuma obrigação de ser dizimista. Parece um argumento muito forte, até bonito, até parece espiritual. O problema é que esse argumento é falho. Falho por quê? Porque dizer que o dízimo é da lei é apenas parte da verdade. É verdade que o dízimo é da lei. É verdade. Porém, o dízimo, ele é anterior à lei. Diz a Bíblia que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, 400 anos antes da lei ser instituída. Então, o dízimo é antes da lei, o dízimo fez e faz parte da lei, mas o dízimo transcende a lei, porque Jesus, ele ratificou o dízimo, e quando o autor aos Hebreus está argumentando, ele diz o seguinte, que o sacerdócio levítico teve um começo e teve um fim, ele tinha um propósito, ele cumpriu-se, mas Cristo é sumo sacerdote, uma ordem superior, não levítica, mas sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, que não tinha nem começo nem fim de dias. Portanto, nós entregamos dízimos àquele que testifica que vive. Agora veja você, quando você lê sua Bíblia, o dízimo está presente onde? Nos livros da lei. Está presente onde? Nos livros históricos. Onde o dízimo está presente? Nos livros poéticos. Onde o dízimo está presente? Nos livros proféticos. Onde o dízimo está presente? Nos evangelhos.
Onde o dízimo está presente? Nas cartas. Em outras palavras, em toda a Bíblia. Então, restringir o dízimo apenas à lei não é uma verdade absoluta das Escrituras. Quer ver uma coisa? Vamos para Mateus 23, 23. Porque às vezes esse texto é usado para bater no dízimo e parece que as pessoas não estão lendo direito. Então está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, ou seja, o dízimo. Do que Jesus está tratando aqui? Ele está combatendo o dízimo? E a resposta é não. O que ele está combatendo aqui? O que Jesus está combatendo aqui é a ideia dos fariseus de transformar o dízimo num talismã espiritual. Dizendo assim: bom, se eu sou dizimista, eu estou blindado. Se eu sou dizimista, as outras áreas não importam. Ele está superestimando o dízimo. Se eu sou dizimista, eu estou eximido, eu estou dispensado da misericórdia, da justiça e da fé. O que importa é que eu sou dizimista. Então, o fato de você ser dizimista não isenta você daquilo que é o principal da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Porque se também eu estou dispensado do dízimo, estaria eu também dispensado da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. Mas Jesus ratifica a justiça, a misericórdia e a fé, como ratifica o dízimo. Porque o dízimo é da lei, a justiça, a misericórdia e a fé também são da lei. Então, o argumento de que eu não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei e eu estou debaixo da graça, não tem amparo nas Escrituras. Outros dizem assim: bom, eu não sou dizimista porque o dízimo era para sustento dos sacerdotes e dos levitas, e esses já não existem mais. É verdade que os sacerdotes e os levitas, no que tange a conjuntura da formação do povo de Israel, não existe mais. O que a Bíblia diz? Todos nós que cremos somos sacerdócio real. O sistema levítico cumpriu-se em Cristo. Não tem mais. Não tem mais os sacerdotes lá que são mediadores de você e Deus. Agora nós somos sacerdócio real. Mas quando você vai para a prática do Novo Testamento, a Bíblia ratifica o mesmo princípio que estava lá no sustento dos obreiros. Se não, vejamos aí 1 Coríntios capítulo 9. Olha comigo, 1 Coríntios capítulo 9. Então, da mesma maneira que os levitas, que os sacerdotes que não tinham terras, e é por isso que eles recebiam, na distribuição das terras, eles não lavravam a terra, eles não cultivavam a terra, eles não criavam ovelhas, eles cuidavam do sagrado. Então, as outras tribos sustentavam a tribo levítica. Agora vamos ver Hebreus 9, 7 a 14. Eu vou ler, vocês me acompanhem, por favor. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho se não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então notem vocês que a mesma natureza do sustento dos levitas, agora na graça,
também existe o sustento dos obreiros de Deus, da casa de Deus. Quem está estabelecendo isso? O próprio Senhor. Então, esse argumento também não pode prevalecer. Outra pessoa diz assim: bom, eu não sou dizimista porque hoje a contribuição cristã deve ser voluntária e não imposta, como é o dízimo. Por exemplo, você vai para Mateus 22, 21 e está escrito lá o seguinte, Mateus 22, 21. Responderam: de César a moeda. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A expressão dai é sugestão ou ordenança? Ordenança. Onde está a voluntariedade aqui? É ordenança. Então não tem voluntariedade. Aí as pessoas dizem: mas Paulo ensinou voluntariedade sim. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Aí o cara dizendo: eu não proponho dar nada, então eu estou bíblico, corretamente bíblico. Que cada um propõe o que dá no coração, eu não estou propondo nada, não vou dar nada, está tudo bem. O problema, irmãos, é que quando você lê isso em 2 Coríntios 9, 7, 6 e 7, Paulo está tratando de um assunto específico. Qual o assunto específico que Paulo está tratando? A oferta aos pobres da Judéia. Ele está levantando uma coleta das igrejas gentílicas, da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Ele não está tratando de dízimo. Eu não posso interferir no que Deus já estabeleceu. Tem igreja por aí dando desconto no dízimo, agora você pode, é 5%. Não, eu não posso mudar o que Deus falou. Se eu acrescento, se eu tiro, eu estou em pecado, diz Apocalipse. Tem desconto em dízimo. Dízimo não é a igreja que estabeleceu isso, é Deus. Então, a contribuição voluntária era para aquela oferta específica que estava sendo recolhida entre as igrejas gentílicas para ajudar os pobres da Judéia. Aí é oferta, você dá o que propôs no seu coração. Mas Paulo recomenda: quem semeia muito, muito colhe; quem semeia pouco, pouco colhe. Ou seja, a generosidade é um fator de bênção, não só financeira, mas também espiritual em todas as áreas. Só dizer uma coisa para vocês: se você aprender o que é generosidade, você vai ficar encantado. Sabe por quê? A Bíblia diz: quem dá ao pobre, a Deus empresta, e ele não fica devendo a ninguém. Gente que é usura, mão de vaca, suvina, que dá tchau assim, para não abrir a mão, vai viver essa pobreza mesmo, em todos os sentidos. E vai ter e não vai ter prazer, porque Jesus estabeleceu uma verdade: mais bem-aventurado é dar que receber. A generosidade é uma prática maravilhosa. Se você não tem essa prática, comece, faça uma experiência disso. Faça uma experiência. Seja generoso com alguém, dê uma oferta a alguém, abençoe alguém. E você vai perceber que Deus não vai deixar você na mão no que tange a experiência com Ele. Isso é princípio dele. Bom, outras pessoas dizem: pastor, eu não sou dizimista. Sabe por quê? Porque acho que a igreja devia funcionar assim. A igreja tem aqui de Pinheiro, eu imaginar que a igreja de Vitória ou Pinheiro, seja o que for, tem 600 membros, hipoteticamente. Então, a liderança da igreja faz a conta lá do orçamento da igreja: não vamos gastar tanto com energia, tanto com IPTU, tanto com a reforma, tanto com manutenção das congregações, tanto para comprar terreno, tanto para construir templo, tanto para investir em missões. Isso é tanto. Então, nós somos 600 membros, vai dar uma cota de tanto para cada um. Pagou a conta, está resolvido. O importante é isso. O problema é que eu não tenho autoridade, nem você também, de mudar o método de Deus. Porque Deus já escolheu um método para manter a sua casa, para que haja mantimento na minha casa. E quando fala mantimento na minha casa, lá na época, tinha isso, das pessoas levarem os produtos para o sustento. Hoje, as coisas têm as suas distinções. Então Deus estabeleceu que a sua casa vai ser mantida com dízimos e ofertas, numa expressão tão simples, né?
fidelidade nos dízimos, generosidade nas ofertas. É assim que Deus estabeleceu, e eu não tenho autoridade para mudar isso. Aí a pessoa argumenta mais: não, pastor, eu não sou dizimista não, sabe por quê? Porque o que eu ganho é pouco e não sobra. Muita gente ganha pouco, é verdade. Mas o que a Bíblia ensina sobre isso? Que dízimo não é sobra. Que dízimo é o quê? Primícia. Honra o Senhor com as primícias de toda a sua renda. Se a sua prática é: eu pago todas as minhas contas primeiro, depois, se sobrar, eu entrego o dízimo, é aquilo que o pastor disse agora há pouco. Em quem eu confio? No provedor ou na provisão? Esse discurso, irmão, para o mundo lá fora é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Sabe por quê? Porque na cabeça da matemática, 90% é menos que 100%, é claro que é. 100% é mais do que 90%. Se eu tiro 10%, eu fiquei com menos do que eu tinha. Então você vive pela fé, você crê que o que Deus fala é verdade, você crê que Deus é o seu provedor. E você crê que quando você é fiel a Deus, Deus vai multiplicar nas suas mãos o que ficou, porque o que ficou também é dele. Você é mordomo dele. Na linguagem de Ageu, se você retém o que é de Deus, o que você tem de 90% que fica, o que você acha que você reteu, vai ser saco furado. Você não vai entregar o dízimo, vai gastar na farmácia, vai gastar em outras coisas. Que Deus não deixa sobrar. Ageu disse: Deus vai soprar isso, porque Ele não aceita sobra, Ele é Deus de primícias. Outra pessoa diz: pastor, eu não sou dizimista porque eu acho que a igreja não administra bem. Bom, aí você se tornou o juiz da liderança da igreja. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que virou até clichê nas orações diaconais, viu? Desculpa de pensar assim e falar assim. Mas toda vez que vai orar, tem que dizer: Senhor, ajuda esses homens a administrar direitinho aí. Passa até a ideia de que os homens não estão administrando direito, que fala tanto, repete tanto, reprisa tanto. Meu Deus do céu, será que nós estamos fazendo coisa errada? Ou seja, a liderança da igreja que tem o papel de administrar, vai prestar conta para quem? Para Deus. O que eu louvo o Senhor e conheço, o Senhor Jesus, 40 anos essa igreja, eu tenho certeza que antes disso era do mesmo jeito. Há muito temor e tremor no lidar com o dinheiro da casa de Deus. Tem gente que administra mal, mas o meu papel é ser fiel a Deus. A liderança vai prestar contas para Deus. E eu fico muito grato a Deus, porque as igrejas históricas, via de regra, são igrejas muito sinceras e honestas para lidar com as coisas sagradas, até porque aqui, vocês bem sabem, o dinheiro entra, tem uma tesouraria, tem uma comissão de exames de contas, presta-se conta nesse culto que se faz, né, pastor, da Assembleia Ordinária da Igreja. Então, a administração é feita com lisura e com transparência, e com prestação de contas. Então o argumento não é um bom argumento: eu não sou dizimista porque acho que a igreja não administra bem. Outra pessoa diz assim: pastor, eu não sou dizimista. Sabe por quê? Eu conheço gente que não é dizimista e está cheio da grana, e eu sou dizimista e estou passando uma magrela. Conhece gente assim? Isso não resolve nada. Eu conheço fulano que está lá, o cara não é dizimista, está nadando no dinheiro. E eu sou dizimista, estou ralando, você nem imagina como. Bom, primeira coisa é que você não pode avaliar a bênção de Deus apenas no campo financeiro. Aliás, o dinheiro pode ser um problema, sabia? Quando eu vejo na Bíblia, eu vejo mais gente tendo problema grave na vida por causa de dinheiro do que por causa da pobreza. Mais gente cai na riqueza do que na pobreza. Mais gente... Deixa eu dizer outra coisa. Sabe quem mais tem dificuldade de ser dizimista? Não é quem ganha salário mínimo, não. É quem ganha 100 mil reais por mês. Esse tem uma dificuldade.
Que o cara vai tirar 10 mil. Eu falei, 10 mil é muita grana. Aí quem ganha salário mínimo, R$100, irmão, R$100. Eu já estou vivendo na pobreza mesmo, eu estou acostumado com a magrela mesmo. Mas sim, Deus vai dar. Pronto, o cara é dizimista. Então preste atenção nisso, para você não cair nessas esparrelas de limitar as obras de Deus. Outra pessoa diz, eu não sou dizimista, sabe por quê? A minha igreja é rica, não precisa do meu dinheiro não. O povo lá está nadando na grana. Pastor, eu não sou dizimista não, porque a igreja tem tantos mil de reserva. Para que dar dinheiro? Tem dinheiro até na reserva. Meu irmão, preste atenção nisso. Se você achar que você está entregando dízimo para a igreja, está tudo errado. Você não entrega dízimo para a igreja, você entrega dízimo para aquele que testemunha que vive. Aliás, não existe esse negócio de igreja rica e pobre. Cada igreja tem suas demandas. E eu tenho certeza que se todos os membros da igreja fossem fiéis dizimistas e generosos ofertantes, a igreja podia dar passos muito mais largos para plantar igrejas, para investir em missões, para novos desafios. Nunca vai faltar os recursos de Deus quando tem a visão de Deus, e quando se tem a visão de Deus, tem os recursos de Deus, a obra de Deus avança com muito mais entusiasmo. Bom, então vamos agora, desculpa dessa divagação tão grande, para entrar no texto que lemos, para entender aí o que é que nós podemos aprender com o texto de Malaquias. Então abra lá em Malaquias capítulo 3. E vamos olhar aqui alguns princípios. Primeiramente, eu gostaria de olhar os perigos que esse texto alerta a igreja. Primeiro perigo que a Bíblia alerta, aliás, antes de entrar no perigo, vale a pena você entender o versículo 7. Porque para mim o versículo 7 é a chave hermenêutica do texto. Deus está dizendo assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Sabe o que Deus está ensinando para nós aqui? Falar de dízimo só faz sentido se você tornar o seu coração para Deus. Porque você pode ter duas opções, ou ter o seu coração no dinheiro, ou ter o seu coração em Deus. Se o seu coração estiver no dinheiro, você não tem o coração tornado para Deus. Se você tornar o seu coração para Deus, o dinheiro já não é o senhor da sua vida mais. Ele é o servo, não é patrão. As coisas virão a reboque, em consequência. Então, a primeira coisa que Deus requer do seu povo é que o seu povo se volte para Ele. Volta para mim, volta para mim. Eu voltei para Deus, as outras coisas vão se alinhando. Então, qual o perigo? Perigo de reter o dízimo. Olha comigo o versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A palavra roubar aqui no hebraico não é roubar, porque nós temos duas palavras nessa área, né? Furtar e roubar. E na língua grega existe dois tipos de ladrão, por exemplo. Existe Judas Iscariotes, é o cleptes. Barrabás é o lestes. O que o Judas fazia? Roubava escondido. Esse é o cleptas, de onde vem uma palavra portuguesa, cleptomaníaco. O que é o cleptomaníaco? É o cara que, se você deixar a sua carteira meia insegura, ele vai lá e pega. Uma pessoa está numa casa assim, ou trabalhando, ou visitando, e vê um objeto de valor e pega. Ele entra numa loja, leva uma bolsa aberta, pega uma coisa e põe lá dentro. Isso é o cleptes, cleptomaníaco. O lestes, que era o Barrabás, é o assaltante, o cara que chega na sua cara, bota o revólver na sua cara, me entrega o seu relógio, me entrega o seu celular, me entrega o dinheiro que você tem no bolso. Esse é assaltante. A palavra que aparece aqui é a correspondente a lestes. É o cara que rouba na cara dura. Rouba afrontando, tomando. Então,
eu não tenho o direito de reter o que não é meu, porque o dízimo é santo ao Senhor. Segundo perigo aqui, versículo 10, olha comigo: trazei todos os dízimos da casa do tesouro. O todos os dízimos traz a ideia de que eu tenho um perigo ainda, que é subtrair. O que é subtrair? É quando eu estou, a ideia que eu estou querendo passar, é quando alguém não tira o todo, mas tira a parte. Eu entrego o dízimo, mas na verdade eu não entrego o dízimo, eu entrego parte do dízimo. Como só eu sei a administração da minha conta, eu estou entregando. As pessoas estão pensando que eu estou entregando, mas eu não estou entregando. Estou entregando parte, estou subtraindo. Lembra do Ananias e Safira? Eles entregaram parte. E Deus não gostou daquele negócio. Esse é o segundo perigo. Terceiro perigo é o versículo 10: trazei todos os dias da casa do tesouro, ou seja, o perigo de administrar. Eu vou até entregar, mas eu vou entregar do jeito que eu quero. Então imagine que você é membro da primeira igreja presbiteriana, e você é dizimista da igreja Porta do Céu, na cidade da esquina. Você é membro aqui, mas você está lá, porque acho que aqui não está legal. Isso é a mesma coisa de você comer um lanche do McDonald's e pagar lá no Burger King. Então, trazer o dízimo à sua casa, onde você é membro, onde você tem sido pastoreado e alimentado. Então, primeiro, reter; segundo, subtrair; terceiro, administrar. Quarto perigo do dízimo é subestimar o dízimo. Olha a pergunta deles: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Os dízimos das ofertas. Ah, pastor, mas isso é muito pouco. Esse negócio de ser... Eu sou um crente tão fiel, sou um crente tão abençoado, tão cheio do Espírito Santo, sou um crente de oração, sou um crente que ama Jesus. Não sou dizimista, mas isso aí também não tem problema não. Isso é coisa de só menos. Está subestimando a importância do dízimo. Isso é um perigo. O último perigo que eu quero listar é Mateus 23, é superestimar o dízimo. Os fariseus cometiam isso. Eu sou dizimista, dou dízimo até da horta da minha casa, até da hortaliça lá eu dou dízimo. Agora, já que eu sou dizimista, o resto não está nem aí, está tudo bem, eu sou dizimista, estou blindado. Superestimou o dízimo. Então, são perigos que nós não podemos cometer. Agora vamos aos prejuízos para quem retém o dízimo. Primeiro prejuízo é roubar a Deus. Versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. É complicado assaltar o banco do céu, não é não? Deus é dono de tudo, Ele conhece tudo. A minha vida está na mão dEle, o que Ele me deu está na mão dEle. Então, roubar a Deus seria uma coisa muito afrontosa e perigosa. Segundo prejuízo: quando você retém o dízimo, você rouba você mesmo. Olha o versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Ou seja, toda desobediência tem uma consequência. Aí a pessoa diz: não, pastor, mas essa maldição já foi levada na cruz. É verdade. A maldição do pecado que estava sobre nós, quando você creu no Senhor Jesus, foi retirada de você. Agora preste atenção: há coisas na vida que têm consequências. Por exemplo, se eu cometo esse erro, eu vou sofrer as consequências desse erro. Não estou falando de salvação. Estou falando que o que o homem semear, isso ele ceifará. Então, no momento em que eu descumpro ou desobedeço, seja conscientemente ou inconscientemente, por ignorância ou mesmo sabendo, desobedeço, eu vou sofrer as sanções daquele pecado, daquela transgressão, daquela desobediência. Então, eu estou prejudicando a mim mesmo. Mas em terceiro lugar, terceiro prejuízo: não só rouba a Deus e rouba a você mesmo, você rouba a outros. Versículo 11 e 12: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Todas as nações o chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus está dizendo o seguinte: quando o povo é fiel a Deus, Deus abençoa esse povo. Quem está cá de fora, olhando esse povo, diz: mas esse povo é tão abençoado, esse povo é tão feliz, esse povo é tão próspero, esse povo tem uma vida tão plena. O que está acontecendo com esse povo? Qual o segredo disso? E essa pessoa começa a descobrir que esse povo é feliz porque obedece a Deus, porque se sujeita a Deus, porque crê na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Isso abençoa essas pessoas. Então, quando eu não cumpro isso aqui, a bênção de Deus não flui mais. As pessoas olham para ele e falam: mas você é crente, está vivendo uma vida tão miserável. Estou fora, quero saber isso na minha vida, não? Quando você não obedece, você priva a Deus, você priva você priva o seu próximo. Quais são as promessas para o dizimista? Primeiro, olha comigo, por gentileza, o que está escrito no versículo de número 10. Trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai, ministro do Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Eu gosto dessa expressão, porque Deus está aqui na boca do profeta Malaquias, fazendo um desafio. Provai, ministro. Deus não precisava dar prova nenhuma, mas Ele está dizendo: faça uma prova. E eu vou fazer um desafio a você que está aqui hoje. Eu não conheço o histórico de cada um aqui, na que tange a dizimista. Mas talvez você está aqui e eu falo: pastor, eu não sou ainda. Tem minhas dúvidas, ou não tem mais dúvida, mas também não sou. Eu tenho dificuldade de ser. Eu acho que vai ser difícil para mim, do meu orçamento, tirar 10%. Você está com dúvida? Você está com medo? Faça uma prova. É Deus quem está dizendo: você pode fazer isso. Fazer prova de mim. Você acha que Deus vai ficar em dívida? Você acha que Deus não vai cumprir? Você acha que Deus vai falhar? Você acha que Deus não é fiel? Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Faça essa prova. Qual é a bênção que vem? Deus vai abrir as janelas dos céus. E eu não estou falando de bênção material apenas não, irmãos. Eu volto a dizer, lá em Provérbios diz que há ricos pobres e pobres ricos. Há pessoas que são muito limitadas financeiramente, têm uma vida plena. Tem muita gente que mora na casa mais luxuosa e a vida é infeliz. Você sabia que as pessoas ricas são as pessoas que mais se matam? Porque para a vida teve tudo, nada fez sentido. Porque a vida só faz sentido em Deus. É quando você anda com Deus, dentro dos princípios de Deus, é que você é feliz. Vou abrir a janela dos céus. Outra coisa, eu vou repreender o devorador. E tem devorador em todo lado, na lavoura. Estou falando agora do ponto de vista técnico aí. Eu sou criado na roça. Na minha infância quase não tinha esse problema de tantos problemas da lavoura hoje. Hoje surge problema todo dia, toda hora. É preciso buscar novos medicamentos, lá, remédios, venenos para matar, senão a lavoura não vai para frente. Deus cuida da lavoura, Deus cuida do gado, Deus cuida da conta, Deus cuida da saúde, Deus cuida dos seus negócios, Deus cuida da sua empresa, Deus cuida do seu salário mínimo, Deus cuida de todas as coisas. Então eu vou repreender o devorador. São bênçãos que Deus está prometendo, e Ele não está levando em brincadeira, não. Então, só para concluir, a conclusão que eu chego: só é contra o dízimo quem nunca foi dizimista. Eu não conheço, pode ter, eu não conheço uma pessoa, depois de ser dizimista, de falar: eu me arrependi, minha vida piorou, eu não sou o que era mais. Quem não é, é contra. Quem é, tem prazer. Não conheço a pessoa que ficou mais pobre porque é dizimista. Não conheço. Então hoje eu gostaria de fazer um desafio a você. De você ser fiel a Deus. Pastor, mas essa igreja, nossa, coisa chique, hein?
Deve estar nadando em dinheiro para fazer tanta coisa bonita assim. Para que eu vou entregar o dízimo? Não é para a igreja, não. É para o Senhor da igreja. A obra é de Deus. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que uma igreja que é fiel a Deus, ela é próspera, ela é abençoada, ela avança, ela cresce. Ela cresce. Cresce espiritualmente, cresce em números, cresce em experiências com Deus. E eu não tenho dúvidas ainda que se essa igreja já tem a bênção de fazer o que faz, ela pode fazer o dobro do que faz. Se cada membro desta igreja, diante do seu Deus e meu Deus, eu quero ser fiel naquilo que tu me chamaste, na mordomia dos bens materiais. Você e eu somos mordomos de Deus. Sabe o que significa isso? Tudo que eu sou e tudo que eu tenho não me pertence. Pertence ao Senhor. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. Você também não é dono de nada. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E o que a Bíblia diz é que Deus requer dos mordomos que sejam encontrados fiéis. Que Deus nos ajude a ser uma igreja fiel ao Deus que é fiel a nós. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Beneath the stars we whisper dreams. A violin plays soft, it seems. The night unfolds its velvet wings. We dance on air like fancy things. A crescendo builds with every beat. Our hearts, they dance in perfect heat. The world is ours in silent screams. We're floating high on whispering dreams. Together we are one sweet song. The night won't be too late, too long. Our melody will carry on in every note where we belong. The orchestra, it swells to life. The strings, they cut the dark like a knife. Your voice an echo in my soul. In every verse we find